a guerra entre Rússia e Ucrânia chega aos 3 anos com impactos significativos no mercado global de commodities agrícolas, afetando principalmente os preços dos grãos. O agronegócio brasileiro também sentiu os impactos do conflito por conta do aumento nos custos de fertilizantes, mas, por outro lado, viu uma oportunidade de exportar para novos mercados. Essa semana, a Ucrânia aceitou o acordo de cessar-fogo e está com a Rússia e a decisão de encerrar esse conflito. Diante de todo esse cenário, os mercados internacionais podem passar por transformações que vão influenciar o futuro das exportações e as produções agrícolas do Brasil e também do mundo. Quem conversa comigo agora sobre esse assunto é o advogado especialista em agronegócio, o Frederico Favacho. Boa tarde, Frederico. Obrigada aqui por aceitar o nosso convite no Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. É um prazer estar com você e com seus espectadores. Olha, a invasão da Rússia na Ucrânia, impactou drasticamente o preço, dos grãos. Como é que você avalia o efeito do aumento dos preços no mercado global e o que a gente pode esperar com o possível término desse conflito? Então, Priscila, antes de mais nada, deixa eu só fazer uma pequena correção, se você me permite. Sim, teve um impacto grande, especialmente nos primeiros meses da guerra, quando se teve bloqueio dos portos e não se sabia como é que se faria a distribuição dos grãos da produção da Ucrânia. Mas, naquele momento, a ONU conseguiu, junto com a própria Rússia e a Turquia, criar uma espécie de corredor humanitário, digamos assim, que facilitou a distribuição dos grãos. Então, logo depois, assim, desse período, e assim que essa operação começou a funcionar e os grãos puderam ser distribuídos, os preços levemente desceram e foram, ao longo desses últimos anos, voltando para os seus patamares históricos, porque a produção mundial de grãos conseguiu suprir a falta dos grãos ucranianos, especialmente na região conflitada mesmo, exatamente na região conflitada. A gente está falando do impacto de produção na Ucrânia de muito mais de 20% da produção. Mas a produção mundial conseguiu. Então, os preços chegam hoje em níveis históricos, né? Em relação até ao período pré-pandemia. Agora, sem dúvida nenhuma, e a sua pergunta é muito pertinente, o final da guerra vai trazer impactos, né? A gente ainda não sabe exatamente quais serão os termos desse cessar-fogo, o que a Rússia vai exigir. Nós sabemos que, em princípio, o que está aí no plano de cessar-fogo, no projeto de pacificação, é que aquele corredor que a Rússia acabou conquistando, né, da Crimeia até as terras russas, e levando até o porto no Mar Negro, ou seja, permitindo a Rússia ter agora uma saída ali pelo Mar Negro, isso deve ser consolidado, né? Então, quais são os impactos que essa nova, digamos, essa nova geografia vai trazer, né? Bom, primeiro que as terras ocupadas, então, pela Rússia representam mais de 20% das terras ucranianas. Isso passa, então, a ficar com a Rússia. Hoje, elas não estão produzindo praticamente por conta do conflito, mas com o cessar-fogo deve voltar a produzir, o que significa uma maior produção mundial ainda. Isso leva à tendência de queda dos preços, uma queda talvez significativa. Por outro lado, com o fim da guerra e os portos na região ali do Mar Negro ficando menos perigosos, né, o frete para a região também deve ficar mais barato, a gente espera, não é? E, finalmente, esse é um impacto relevante, alguns clientes que eram atendidos pela Ucrânia e durante a guerra passaram a ser atendidos por outros fornecedores, Estados Unidos, Brasil, poderão voltar a ser atendidos pela Ucrânia e Rússia, talvez, né? Isso pode significar, talvez, uma queda
de exportações, uma pequena queda de exportações para o Brasil. Tudo isso junto significa que os produtores devem começar a ficar preocupados para a safra seguinte, 25, 26, por conta de preços, né? A tendência é de queda de preços, salvo, obviamente, se outras situações, como questões climáticas, etc., venham a afetar. Mas, em princípio, o impacto da guerra seria esse. Fala O uma lado coisa. positivo, desculpe, Não, pois não, não. por favor, pode continuar. Pode continuar. É que o lado positivo é que, com o fim da guerra, deve cair os embargos econômicos à Rússia, né? Caindo os embargos econômicos à Rússia, se normalizam também as exportações para a Rússia. O Brasil não teve problemas com a exportação. A gente conseguiu, durante esses 3 anos, a gente conseguiu ficar numa posição razoavelmente neutra, que permitiu não só que a gente importasse fertilizantes russos, também a mesma situação, com algum aumento de preços no primeiro momento, depois uma certa equalização, certo equilíbrio, e agora os preços voltam a ficar, digamos assim, no histórico, mas a facilitação das relações com a Rússia aumentam, sem dúvida nenhuma, as possibilidades de exportação de outros produtos. E aumentam também a possibilidade da Rússia fazer negócios com outros países, especialmente naquilo que ela tem principal para oferecer, petróleo, gás, enfim. E, com isso, ela pode importar mais produtos do agronegócio brasileiro. Então, um sinal positivo para a gente. Tá certo. Quero agradecer, viu, Frederico, suas explicações aqui para a gente, para nossa audiência. Aproveito para te desejar um ótimo fim de semana e a gente volta a conversar numa outra oportunidade para acompanhar os desdobramentos aí do que vai acontecer. Igualmente, Priscila, muito obrigado.